Oi, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr, certo? Bom, por que foi necessário o modelo atômico de Bohr? Estão vendo ele ali no cantinho, né? Niels Bohr, muito importante para a física moderna, muito importante para a química, foi muito, os estudos dele foram realmente necessários para que se mudasse muita coisa que a gente conhecia, né, nas ciências físicas e químicas. Bom, mas por que foi importante? Porque o modelo antigo de Rutherford ele tinha um erro muito grande, que era o colapso do átomo. Não sei se vocês se lembram, né? O Rutherford definiu que os elétrons giravam em torno do núcleo, e lógico, se os elétrons são negativos e o núcleo é positivo, automaticamente negativo atrai positivo, os elétrons tinham que se colapsar no núcleo, certo? E como que isso não acontecia? Então daí o Bohr veio com seus postulados. Então a primeira coisa que ele postulou é que os elétrons giram ao redor do núcleo com órbitas circulares e energia constante, ou seja, se tem energia constante, não vai cair, porque ele vai ficar sempre com a mesma quantidade de energia, não tem como ele se aproximar, certo? Aí o que acontece? Ele não perde energia, mas ele pode receber energia, certo? E quando ele recebe energia, ele salta de uma órbita para outra. Você pode ver aqui, ó, aqui está o núcleo, aí aqui você tem os níveis de energia, ou seja, aonde os elétrons estão, e eles podem fazer o quê? Sair de um nível para outro. Então eles podem receber energia e eles vão se afastando no núcleo. Jamais se aproximar, mas eles podem se afastar, certo? Bom, aí o que acontece? Ele sempre que absorver energia, ele vai para uma outra órbita, mas se ele perder aquela energia que ele recebeu, ele pode voltar. Então isso se chama salto quântico, é o nome que ele deu. Então os elétrons são capazes de fazer o salto quântico, certo? E essa quantidade de energia que pode ser absorvida ou liberada, certo? É que mudou tudo o que a gente sabe hoje, inclusive a própria ideia do plasma, né, que a gente usa hoje, televisões de plasma, etc., vieram a partir desses estudos, não é mesmo? Então o que a gente tem que perceber dos postulados de Bohr? Que os elétrons têm uma energia que é constante, e, além de ser constante, os elétrons eles podem absorver energia mudando de camada, sempre de uma camada mais externa, ou seja, quanto mais externa a camada, mais energética ela é, certo? Só que o elétron ele funciona como qualquer um de nós. Se você saiu da sua casa, você não quer ficar fora da sua casa, você quer voltar. Então uma hora você vai querer voltar. Então o elétron também quer voltar. Só que para ele voltar, toda a energia que ele absorveu, ele tem que perder. E ele tem que perder na forma do quê? De luz. Então ele vai perder na forma de luz, certo? Que é uma onda eletromagnética. Então significa que eu posso pegar, ganhar uma energia e eu tenho que liberar essa energia para poder voltar para onde eu estava, certo? E aí, para saber a quantidade de energia recebida, né, é só fazer o cálculozinho da energia que tem em cada uma das camadas, certo? Quanto mais energia, mais longo vai ser o pulo. Quanto menos energia, mais próximo vai ser o pulo. E se não tiver energia suficiente, não pula de camada, certo? Continua girando ali, tá? E aí, como é que funciona essa absorção e emissão de energia? Aqui a gente tem dois diagramas diferentes, certo? Onde aqui nós temos um monte de energia, certo? Aqui nós temos a energia emitida do infravermelho, que são essas setinhas em marrom. As setinhas coloridas são nada mais nada menos que as setinhas responsáveis pela luz visível. E aqui as setinhas representam a energia ultravioleta. Vocês percebam que aqui tem muito mais energia do que aqui. Então, é exatamente como funcionam as ondas eletromagnéticas, certo? Quanto maior vai ser a frequência, maior a energia que ela tem, certo? Então aqui nós temos o infravermelho com pouca energia, luz visível com um pouco mais de energia e o ultravioleta com muito mais energia, certo? Porque absorve mais energia, libera mais energia, tá certo? Então significa que a quantidade de energia que eu tenho vai depender da quantidade de energia que eu absorvi, certo? Então pode ser pouquinha de uma camada para outra, um pouco maior que vai ser 2 camadas, um pouco maior ainda 3 camadas e pode ser uma energia tão grande que possa pegar todas as camadas, tá certo? Então a energia ela funciona de 2 sentidos. Primeiro ela tem que ser absorvida para depois ela ser liberada, certo? E aí de acordo com a quantidade de energia absorvida, você vai ter um tipo de radiação diferente, certo? Tá? E
foi desenvolvido um cálculo para o átomo de hidrogênio, ó, não funciona para outro átomo, só para o átomo de hidrogênio, onde a quantidade de energia da camada, esse N significa camada, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta, quinta, sexta, e teria a sétima camada ali em cima também, certo? Então, cada camada tem um nível de energia. Então, essa fórmula aqui para o átomo de hidrogênio significa que eu consigo calcular a energia para cada um dos níveis, certo? Simplesmente substituindo o valor aqui embaixo. Energia do primeiro, vou colocar um aqui, menos 13,6 elétron-volts, certo? E assim sucessivamente. Percebam que esse é negativo porque toda vez aqui o número vai diminuir. Se o número negativo diminui, significa que a energia está aumentando. Por isso que é negativo. Tá? Bom, como eu falei de ondas eletromagnéticas, não custa nada a gente relembrar, né, das ondas eletromagnéticas que o Sol manda para a gente. Então a gente tem as ondas eletromagnéticas de ondas AM e FM, certo? Que são as ondas de rádio, que são as ondas que têm menor frequência, ou seja, as ondas mais tranquilas que tem. As ondas de televisão, que são ondas de rádio também, certo? A micro-ondas, que é utilizada em micro-ondas, celular, satélite, certo? Lâmpadas também hoje em dia. O infravermelho, certo? Que é muito utilizado também para aquecimento, né? Lâmpada incandescente que não se usa mais, era utilizada até para fazer estufas, não é mesmo? Essa partezinha pequenininha aqui, compreendida entre 700 nanômetros e 400 nanômetros, é a parte que a gente enxerga, porque todas essas outras ondas aqui a gente não consegue enxergar. A única parte visível do espectro eletromagnético é a luz solar, certo? Que é esse pedacinho aqui, o resto é tudo impossível da gente ver. Aí começam as que são mais perigosas, as ultravioleta, que a gente sabe que dá câncer de pele, raio-x, né, que é uma radiação que faz com que a gente consiga ver todo o nosso corpo, exceto os ossos, né, porque para no osso, o resto é como se não fosse nada, né, e aí a gente consegue fotografar o osso. E a radiação gama, que ela é altamente letal, certo? E vocês podem perceber que a frequência vai aumentando, portanto a energia vai aumentando. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então é isso que a gente tem que perceber. Então quanto mais energia absorvida, maior vai ser o tipo de frequência que vai ser emitida, ou seja, o tipo de radiação, tá certo? Bom, aí tem um cálculo para a gente saber como que a gente relaciona a frequência e a energia, que é dada pela pela constante de Planck, essa equação energia igual a H, que é a constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, multiplicado pela frequência, que é a frequência do comprimento de onda das cores, certo? Então, cada cor que vai ser liberada é de acordo com a quantidade de energia que foi absorvida, certo? Então, se a gente, por exemplo, obteve a cor vermelha, a gente vai fazer o cálculozinho aqui e sabe exatamente quanto de energia que foi absorvida, que foi necessária. Então, é possível fazer esse cálculo tranquilamente, certo? Tudo bem que é um cálculo meio difícil, porque que nem, vamos fazer um exemplo do vermelho. 720 nanômetros vai ser 720 vezes 10 a menos 9. Então vai ficar 720 vezes 10 a menos 9 vezes 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Daí a gente faz o cálculo e encontra a energia que deu origem à cor vermelha. Tá certo? Bom, e aí o que mais que Bohr fez? Ele distribuiu essas camadas em níveis de energia e colocou exatamente a quantidade de elétrons que são possíveis ficar em cada uma dessas camadas, nesses níveis de energia. Cada camada, que antigamente era conhecida como K, L, M, N, O, P, Q, agora são chamados de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Hoje em dia, nós temos o máximo de elétrons que cabem na camada K, 2. Máximo de elétrons que cabem na camada L, 2. 8. Máximo de elétrons que cabem na camada M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, 8. Se vocês pegarem um livro mais antigo, vocês vão ver que aqui está escrito 2. Então tomem cuidado com isso, porque hoje a gente já sabe que o máximo que tem na camada K, na camada Q, são 8 elétrons. Por quê? Porque na tabela periódica a gente completou a sétima camada. É só vocês olharem na tabela periódica e daí vocês vão ver que vai estar completinha a última camada e, por isso, os 8 elétrons na última camada, que é a camada Q. Certo? Bom, espero que tenham gostado e até a próxima.